Seja muito bem-vindo ao podcast 1.6. Podcast tem sempre o objetivo apontar para Jesus. E bora lá para continuar nosso estudo de Mateus. Vamos para Mateus 17. A gente está fazendo um estudo em cima de Mateus. Sempre reforço que o Evangelho de Mateus traz Jesus como uma figura de um rei. E ele também é voltado para o público judeu. A gente vê porque tem muita citação do Antigo Testamento, muita visão ali dentro do processo. E a gente também tem uma playlist de Marcos. Se você gosta, compartilha. Curta, compartilha, comenta. Se você também tem algum ponto de atenção, comenta aí também. Siga a gente no Spotify, também se inscreva no canal. E bora lá para nossa sequência de Mateus 17. Na minha Bíblia tá 3 blocos. 3 blocos, sim. O que eu ia ver? Tradução NVI. Eu vou dar sequência. Do 1 até o 13. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Um ponto interessante e aí eu quero fazer um parênteses aqui, você vê aqui que Jesus ele leva um grupo e ele se transfigura, né? Ele mostra ali o corpo dele em glória e ele conversa com Moisés e com Elias. Você vê que não tem uma conversa entre Moisés e Elias com os discípulos, mas tem uma conversa com eles entre Jesus. E Elias representa o tempo dos profetas e Moisés representa o tempo da lei. Sempre que trazer esses dois, a gente tem que associar isso. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom que estamos aqui. Se quiser, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto eles ainda falando, uma nuvem resplandeceu e envolveu, e dali saiu uma voz: Este é meu filho amado, de quem me agrada, ouça-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou-lhes e disse: Levanta-se, não tenham medo. E erguendo ele os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. E quando desceu o monte, Jesus ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: Então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De tanto que Elias, de fato Elias vem e restaurará todas as coisas, mas eu lhes digo, Elias já veio e eles não reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam o que era de João Batista que ele tinha falado. Jesus ali ele se transforma em glória, né? Aqui como a palavra diz. E isso aqui é um ponto interessante. Pedro queria viver em cima só do extraordinário, né? A gente vê aqui que Pedro queria fazer uma barraquinha ali, ficar ali dentro daquele ambiente. Quantas vezes nós também queremos viver dentro do extraordinário? Quantas vezes nós queremos ter aquele momento ali fantástico, né? Porque Pedro teria acesso ali a Moisés, a Elias e a Jesus, então fantástico, né? Cara, nossa, perfeito. Mas nós precisamos também viver do ordinário. O extraordinário ele é fantástico, mas tão fantástico que é o ordinário. O ordinário é o dia a dia, e a gente tem que ver Jesus nesse dia a dia. É onde a gente se transforma, onde a gente aprende cada vez mais do Evangelho, onde cada vez mais nos toca e nos envolve. Dando sequência aqui, do 14 ao 22. Quando chegaram onde estávamos, um homem aproximou-se e disse a Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tenha misericórdia do meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito, muitas vezes cai no fogo ou na água. E eu trouxe aos seus discípulos, mas não puderam. Respondeu-lhe Jesus: Ô geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se dele em particular, perguntaram: Por que não conseguimos expulsá-los? Ele respondeu: Porque a fé de vocês é tão pequena.
Eu lhes asseguro que vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderiam dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada lhe será impossível. Mas esta espécie só sai por oração e pelo jejum. Reunindo-se eles na Galiléia, Jesus lhe disse: Filho do homem será entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Cheios de tristeza. Aqui a gente tem uma situação, né? Jesus pede, um rapaz pede para curar o seu filho, porque os discípulos não deram conta, e os discípulos não entenderam, né, o processo de Jesus. Jesus até fala assim: até quando, né? Eles não vão acreditar nesse processo. E por quê? Não é que essa casta de demônios, ela precisa, eu vou fazer um jejum que aí eu ganho um superpoder de realmente expulsar. Na verdade, o jejum você vai ter intimidade com Cristo. Quanto mais intimidade com Cristo você tem, mais aquilo ele vai acrescentar dentro de você. Não é um poder que você tem, mas o demônio ele vai sair porque a intimidade que você tem com Cristo, aquilo vai evoluir, aquilo evolui, né? E aqui é a última, do 24 ao 27. Quando Jesus e os seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: "Ô mestre, vocês não pagam imposto do templo?" "Sim, paga", respondeu ele. Quando Pedro entrou em casa, Jesus foi o primeiro a falar e perguntar: "O que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos dos seus próprios filhos e dos outros?" "Dos outros", respondeu Pedro. "Então os filhos estão isentos, mas para não escandalizá-los ao mar, jogue um anzol, tire o primeiro peixe que você pegar, abra a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas, e pegue e entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu." Jesus, ele traz um entendimento aqui poderoso, né? Jesus, ele não tinha necessidade de pagar esse imposto, né, que eles estavam impondo ali sobre ele, porém, para não escandalizar, ele faz o pagamento, né, ali de Pedro e Jesus. Acredita-se que por conta disso, os outros discípulos eram menores, né, porque o imposto era em cima dos adultos, ali dos maiores, mais velhos. Acredita-se por conta dessa passagem. Aqui em Mateus 17, em tudo, né, abrangendo tudo, eu acho que a melhor mensagem que fica é uma pergunta: o que é Jesus para você? Jesus é algo extraordinário que você quer viver ou virou algo comum? Jesus, ele representa o quê, né? Você está buscando ele para quê? Para milagres, para situações, né, do dia a dia, ou não? Você está cada vez mais buscando a intimidade de Cristo. E esse é o objetivo, né? A gente realmente buscar cada vez mais a intimidade de Cristo dentro de cada detalhe, cada função, cada interesse, né? E esse é o episódio de hoje. Que Deus abençoe e espero que você tenha curtido. Curta, compartilha, comenta, segue a gente no Spotify, se inscreva no nosso canal e até a próxima.